lindões, Croiser aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o terceiro episódio da primeira temporada de The Last of Us, que foi ao ar nesse domingo, dia 29. E assim, gente, eu não sei o estado emocional de vocês, mas assim, esse episódio tirou o meu coração, sério. É um episódio incrível e aí a gente vai falar de todos os detalhes, porque tem muitas minúcias e também tem uma importância muito grande pro direcionamento da história do Joel e da Ellie. E sem falar que eles souberam explorar com maestria a história do Bill e Frank, que é um aspecto que não existe muito no jogo. E aí, como eu falei, a gente vai falar de todos os detalhes aqui. Mas antes, não esquece de se inscrever aqui no canal e clicar no sininho para receber notificação para quando eu tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. E semanalmente não tem só um, mas tem 2 vídeos de The Last of Us, um fazendo essa análise aqui e o outro fazendo um comparativo com o jogo, falando as diferenças, as coisas iguais e também os detalhes, easter eggs, curiosidades que o episódio traz. Então se inscreve e clica no sininho. Bom, gente, uma das coisas que eu falei bastante ao longo dos meus vídeos, principalmente na análise sem spoilers, porque muita gente queria saber inicialmente qual que era a diferença de The Last of Us comparado a outras séries que tem essa temática, vamos colocar, de zumbi. Apesar da gente não estar falando de mortos-vivos aqui, a gente tá falando de pessoas infectadas. Ainda assim, o primeiro contato você pensa, tá, é uma série de zumbi. Mas uma das coisas que eu mais falava era sobre a humanidade que The Last of Us tinha nos seus personagens, principalmente na jornada do Joel e da Ellie. Só que a série, ela tem conseguido trazer essa humanidade dentro dos seus personagens secundários também. A gente tem visto a história deles de forma mais abrangente. Eu até li uma matéria, depois que foi ao ar o segundo episódio, que eles até queriam explorar mais do passado da Tess, que foi cortado da série, mas a gente vê como que a série pegou esses personagens, como é o caso da Sarah, como é o caso da Tess, e trouxe eles pra frente a ponto da gente sentir falta deles, a gente querer ver mais da história deles, e não foi diferente com o Bill e com o Frank aqui nesse terceiro episódio. E assim, gente, pra quem não conhece os jogos, basicamente essa parte do Bill acontece numa frase, num diálogo ali do jogo, sabe? E eles pegaram esse aspecto e construíram toda essa história. A gente vê de fato, a gente acompanha a história deles. E lógico, também tem os easter eggs aí pra quem jogou. Então assim, é extremamente incrível o trabalho que foi feito aqui nesse episódio. Eu, assim, não tenho palavras. De longe foi o meu episódio favorito da temporada como um todo. Pra quem acompanha o canal sabe que eu já assisti a temporada completa. E assim, eu realmente não tenho palavras pra descrever esse episódio. Mas vamos falar parte a parte, porque esse episódio, ele é lindíssimo, lindíssimo. Tem tantos detalhes incríveis. Mas vamos falar inicialmente dessa parte em que a gente acompanha o Joel e a Ellie, né? Porque a gente vê que eles estão indo em direção à casa ali do Bill e do Frank. Só que a série, ela também acaba trazendo mais contextos do passado. E aqui a gente inclusive vê o aspecto da comida ter sido um fator. Lá no meu primeiro vídeo de análise com spoilers, eu cheguei a fazer uma parte do vídeo que era pra quem tinha jogado o jogo, né? E aí agora eu posso falar abertamente, né? Porque lá eu tinha comentado que logo ali na casa da Sarah e do Joel, a gente via um jornal no jogo que falava da comida, que a infecção tinha sido muito forte na América Latina e que muitos alimentos eles estavam sendo recolhidos do mercado, mas assim, já tinha alastrado o negócio. Nos episódios anteriores a gente viu essa construção, até mesmo da moça ali que trabalhava na fábrica de farinha. Então a gente vê aqui o Joel explicando de fato, né, que não só pacientes eram, mas muitas pessoas que ficaram doentes por causa da comida, foi por causa da farinha, do açúcar. E aí a gente retorna, né, às outras cenas, como que a série trabalhou isso, e era um aspecto que eu tinha reforçado lá no meu primeiro vídeo, né, tanto o biscoito ali da senhorinha, o cookie, né? Então eu gostei muito de como foi a construção, de como eles instigaram isso pra gente. E aí aqui de fato a gente tem a resposta que veio desses insumos básicos, né, de alimento. E além disso, né, esse início do episódio ele traz informações que são muito importantes, né? Primeiro a gente vê aquela cena, né, deles numa casinha. Eu achei muito legal porque assim, gente, no jogo por diversas vezes você encontra umas casinhas que você pode fazer upgrade na sua arma, essas coisas, pegar algumas coisinhas, né, tipo a fita, os itens de cenário que eu venho falando aqui ao longo dos vídeos. Então achei muito interessante essa pausa ali, e também porque a gente tem esse momento da Ellie. Eu acho que é um momento que é bastante interessante a gente ver como ela mata aquele zumbi a sangue frio, principalmente porque a gente vê como eles estão construindo a história dela na sutileza, seja ali no momento do fliperama, né, que ela fala que ela jogou, que era muito legal, e também a relação dela ali com o zumbi, sabe? Então
Então eu achei que eles estão construindo traços que vão ser muito importantes, que a gente vai entender lá na frente. Obviamente eu não vou me aprofundar muito mais para não estragar a experiência de vocês. E do Joel também, com toda a relação da Tess, né? É até legal a gente ver que nesse início do episódio, o Joel e a Ellie, eles estão muito afastados, né? Tem até aquela cena da comida que ele come e aí ele pensa e tipo joga assim pra Ellie, pra ela comer também, porque afinal ela tá sob os cuidados dele, apesar dele estar com toda a raiva de como as coisas se deram por conta dessa missão, que inclusive era uma missão que a gente via, né, que ele não concordava, ele sempre queria voltar, tava achando que ia dar um problema muito grande. Só que ao mesmo tempo, a gente vê, por exemplo, a Tess, quando ela chega e fala naquele momento, salve quem puder salvar, esse episódio ele dá todo o sentido disso, e por que que ele foi atrás do Bill e do Frank, né? Então, por mais que ele esteja ali no consumo da raiva dele, ele entende a importância daquela jornada, só que até o final do episódio isso muda. Então é muito legal a gente ver inicialmente como eles estão completamente afastados um do outro. Tem até algumas cenas que elas são feitas dessa forma. Você vê a Ellie muito pra trás, eles caminhando muito separados, até o momento que eles começam a ter uma interação maior e ele também começa a dar mais contexto ali do passado, até a gente chegar, né, nesse momento do avião, de como que iniciou tudo, e também tem o entendimento de como o governo lidou com algumas questões, né? Por exemplo, matar pessoas que não estavam infectadas porque simplesmente não tinha onde colocar essas pessoas. Esse é um episódio que ele me faz refletir muito numa realidade assim, como que seria. E é triste porque isso é muito real. Muito provavelmente seria algo que seria feito, sabe? E é um peso muito grande, principalmente quando a gente vê aquele pano, né, de bebê, e a gente vê a história a partir do início ali, quando a gente começa a ter o entendimento da história do Bill. Então a gente vê que aquela criança, ela foi sacrificada, porque afinal de contas, pessoas mortas não se infectavam. Então assim, tenso, 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 tenso. E aí a gente também ganha mais uma camada do que é a Fedra, além do que a gente vê ali na discussão do Frank e do Bill, falando que o governo era nazista. E aí, entrando nessa história do Bill e do Frank que a gente acompanha, eu preciso confessar pra vocês que assim, gente, só pra vocês entenderem como que os vídeos aqui estão sendo gravados, né? Eu assisti a série, aí eu até gravei o primeiro vídeo, e aí eu vi que dava pra assistir tudo de vez pra gravar o vídeo geralzão que vocês viram, e depois sair gravando cada vídeo de cada episódio. Então eu já tinha assistido previamente cada episódio, e aí pra assistir uma segunda vez, pra trazer as análises, eu jogava o jogo até o momento que o episódio acabava, e aí assistia de novo, reparava nesses detalhes muito frescos aí, e aí vinha e gravava aqui os episódios. Então, quando eu assisti a primeira vez, que foram os episódios todos um atrás do outro, eu não lembrava de alguns pequenos detalhes da história do jogo, porque eu joguei há muito tempo atrás. E aí, quando o Frank aparece, eu preciso dizer pra vocês, eu não sei como foi a experiência de vocês, eu fiquei muito tensa, porque eu achei que ele ia enganar ele em algum momento, até porque até então a gente não sabia o nome do Bill. O Bill só fala o nome dele naquela cena do piano. Apesar de, lógico, ser um personagem identificável, né, ainda assim eu fiquei meio tipo em atenção, causa uma tensão inicial. Conta aí pra vocês como foi a experiência. E aí, lógico, depois sabendo ali, é o Frank e o Bill, eu fiquei, ok, sabe? Então eu fiquei mais tranquila. Mas é interessante também como eles acabam construindo as características desses personagens, né? Porque a gente vê o Frank, que ele é mais expansivo, né? Pô, ele vai ficando, aí depois ele quer mudar a casa, tudo muito rápido, apesar de ter a passagem, né, dos 3 anos, desde quando ele apareceu lá na casa e que eles começaram a construir essa relação, e até mesmo esse aspecto mais carrancudo do Bill. Isso é algo que existe nos jogos. No jogo, quando a gente encontra o Bill, a gente tem o contexto de que ele tinha um parceiro, que era o Frank e tudo mais, e depois a gente encontra o Frank de fato morto, só que ele tinha tirado a própria vida porque ele tinha sido mordido, então ele não queria se transformar. Então são contextos completamente diferentes do que foi mostrado aqui na série, mas eu tô falando isso porque o Frank, ele deixava uma carta falando justamente que ele tinha ido embora porque ele não aguentava mais esse aspecto carrancudo assim do Bill. Então eu gostei muito de como eles construíram esses aspectos das personalidades dos dois, que vem numa sutileza muito grande ali no jogo, e eles desenvolveram. Então assim, eles pegam isso aqui do jogo e
fazem isso nesse episódio, sabe? É absurdo o trabalho que foi feito aqui. E eu gostei muito de como foi o desenvolvimento dos dois. Gente, eu preciso dizer, a carinha do Frank olhando a comida quando ele tá ali morrendo de fome, sério, é impagável. E assim, eu particularmente amo esses dois atores. Tanto o ator que faz o Bill, desde Parks and Recreation, e o ator que faz o Frank, que tá em White Lotus, a primeira temporada. Não sei se vocês assistiram, também é da HBO. Recomendo super. É um episódio com super atores, sabe? Não só a história muito bonita. Então, pra mim foi muito interessante acompanhar essa história. E principalmente como tudo se entrelaçou ali com a história do Joel e da Tess. E aí a gente começa a ter mais entendimentos como aquele aspecto do rádio, né? Não sei se vocês se recordam no primeiro episódio que a Ellie tenta descobrir qual que é o código do rádio. E aí depois no final a gente descobre que os anos 80 é trouble, né? É problema. Aí no final do episódio sobe a música e é uma música dos anos 80. Aquele momento é um momento que o Bill ativou falando dessa morte deles que a gente acompanha aqui nesse episódio. Então, além deles terem se conhecido ali, terem entrelaçado essa história, a gente vê aspectos deles na série que a gente já tinha visto anteriormente, mas a gente tem um entendimento agora. Gente, uma coisa que eu gostei muito de ver foi a gente vendo as armadilhas do Bill. Não só ele fazendo, né, as armadilhas, mas também porque é um easter egg muito interessante sobre o jogo. Mas, gente, vamos falar sobre essa história lindíssima, porque assim, esse episódio particularmente, ele tem várias dualidades, né, porque a gente vê o próprio Frank externalizando, olha a volta, como quem diz que tem muita morte no entorno, que as coisas estão feias, eles vivem ali há 3 anos no apocalipse, ele quer mais beleza, e ele fala que essas pequenas coisas são justamente a demonstração do que é o amor, né, e essa frase, ela é muito importante, porque a série faz isso com a gente viu todo o momento inicial de como as coisas aconteceram, a dor dura do Joel perdendo a Sarah, o pós-apocalipse, eles indo para esse mundo aberto, os horrores do mundo aberto, a morte da Tess completamente impactante, e o episódio leva a gente para um ato de amor. Então é um episódio que fala muito sobre a nossa humanidade e as relações humanas e a simplicidade das coisas, como comer um morango ali depois de anos sem comer algo fresco. E por isso que eu falo, esse é um episódio que ele me faz pensar muito na possibilidade disso. Então os atores, eles entregam uma genuinidade que é assim absurda. Eles ficam emocionados de comer esse morango, e como esse morango é um ato de amor, ou até mesmo as pinturas ali do Frank, principalmente reproduzindo retratos do Bill, e também acompanhar esse envelhecimento. A gente vai vendo essa história por partes, e em certo momento o próprio Bill fala, me desculpa por estar envelhecendo, e depois a gente vê o envelhecimento do Frank. Muito provavelmente depois desse episódio ir ao ar, tô gravando antes, né, deve sair alguma entrevista do Neil Druckmann ou do Craig Mazin falando qual que era a condição do Frank, que eles até falam, né, que era uma doença que não tinha cura antes do mundo acabar. E não só isso, né, eu acho que o início da relação deles também começa de uma forma em que ambos não se lembram exatamente como é se relacionar e como trazer essa confiança, né? Então, por isso a gente sente um início um pouco tenso e depois vai acompanhando essa relação. E é muito interessante como a trilha sonora também compõe esse episódio, né? Aqui, eu acho que ela é extremamente marcante, porque tem alguns momentos, por exemplo, quando o Bill espera o governo sair, aí ele começa a fazer a cerca, porque ele vai ficar na casa dele, que ele tem aquele bunker e tudo mais, ele vai fazer a própria comida, ele vai sobreviver, e a gente vê que ele sobrevive muito bem no período de 3 anos sem o Frank ainda. A trilha sonora é uma música que se chama I'm Coming Home to Stay, ou seja, estou indo para casa para ficar. Então a gente vê tudo isso ao som dessa música, mas também a música que o próprio Bill e o Frank cantam. O Frank, ele tenta cantar, né, naquele jeito todo estranho dele, e depois o Bill traz toda a emoção, e essa música é Long Long Time. É uma música que fala sobre como você amou uma pessoa e há muito tempo você não reconhece esse tipo de amor. Fala muito sobre como o tempo cura as feridas do amor, e guarda esse contexto porque ele vai ser extremamente importante aqui. E além de acompanhar toda essa história lindíssima e chegar ao ponto da velhice deles, do próprio Frank não suportar, não conseguir dormir à noite, ou ter certas dores, não conseguir tomar o próprio remédio, por exemplo. E é muito interessante porque ele tem o remédio ali e a gente já consegue entender que foi do Joel, né? A série ela não precisa demonstrar isso pra gente. O próprio Joel ali no momento que eles têm
o primeiro almoço deles, que eles até falam, é muito legal ter um almoço civilizado, né? A Tess fala isso. E aí o Joel fala, a gente conseguiria remédios, vocês não deveriam viver aqui. Ele até fala sobre as complicações ali, com uma cerca que iria deteriorizar com o passar do tempo. De fato acontece, mas a gente vê que eles ficam ali, porque ali é a casa deles, ali é onde eles construíram o ninho de amor deles, a ponto de a gente até ver, nesse momento da velhice deles, o Bill regando as flores, que lá no início ele não achava que era tão importante, mas é como o gesto de amor fez parte da vida deles, como eles conseguiram ter uma normalidade dentro do apocalipse, do que a gente vê aqui na série. Então, assim, é um episódio que ele tira a gente desse terror e coloca nessa história tão linda, e é por isso que eu sabia que ia acontecer isso nesse vídeo. Que quando a gente chega ali na finalização do Frank, é muito pesado, porque a gente vê elementos que contam a história deles. A gente vê o buraco onde tudo iniciou, que o Frank caiu ali e o Bill tirou ele de lá. As flores, que é a representação desse amor, ou até mesmo eles passando ali na rua e vendo a rua cheia de flores, como teve tanto amor naquela casa, sabe? Gente, eles casando, nossa senhora, eles casando, sabe? Que eles vão na boutique e aí eles trocam aliança antes de tudo acabar, sabe? Então, assim, é um episódio que é lindíssimo. É um episódio que ele coloca o nosso emocional à flor da pele, a ponto de você lembrar do negócio e chorar, apagar esse papelão aqui em vídeo. É assim, é um episódio de uma sensibilidade absurda, absurda. E tem outro aspecto também sobre essa cena, é que ele não só faz eles terem mais um dia feliz, mas ele também faz a reprodução do primeiro dia deles. A viradinha de prato, o mesmo vinho que eles tomam e que ele teve um bom gosto em escolher aquele vinho, como aquela relação iniciou e como aquela relação vai encerrar. E também a decisão do próprio Frank. No jogo, Bill não morre, ele sente a perda do Frank por ter tirado a própria vida, por ter sido mordido, mas ainda assim a decisão dele, principalmente quando a gente tem o contexto da carta que o Joel e a Ellie leem quando eles chegam ali em 2023. Primeiro eu preciso falar, essa carta, eu amei ele falando, se não for o Joel, você provavelmente foi pego na minha cerca elétrica, he. Essa parte eu achei muito engraçada, principalmente a forma que a Bella Ramsey, como a Ellie ali leu, né, eu achei muito, muito bom. Mas o contexto sobre o propósito dele e sobre se permitir amar aquela pessoa. Na carta, ele fala da Tess, e é até um motivador para ele sentir de fato a perda da Tess, porque até então a gente vê um Joel que ele não estava se permitindo sentir. Ele tinha sim ali uma relação com a Tess, mas ainda assim era uma relação um pouco mais afastada, era uma relação um pouco mais livre, vamos colocar dessa forma, e no momento que ele tem a perda dela, ele sente, até mesmo na jornada dele com o Tommy, ele sente, tanto que quando o Bill deixa o carro pro Joel, ele vê que tá sem a bateria, ele fica puto, e depois ele vê ali na geladeira que tinha a bateria, e aí é quando ele relembra tudo do Tommy, o objetivo, né, de ir atrás do Tommy, e até ele fala pra Ellie, a gente vai atrás do Tommy, porque ele era um ex-vagalume, e muito provavelmente ele conhece alguém pra saber exatamente onde te levar, pra gente não ir nessa jornada só de, estou indo pra oeste e não sei pra onde vou, sabe? E também junta o útil ao agradável, porque desde o início o Joel, ele queria encontrar o Tommy, né? E ele precisava dessa bateria, e o Bill deu essa bateria. E não só, a perda daqueles amigos que ele tinha também. O próprio Bill fala, eu não gostava muito de você, mas eu acho que a gente era amigo. E o entendimento sobre um trabalho a fazer, sabe? Esse momento, ele é tão marcante, essa conversa tão honesta entre ele e o Bill, mesmo que pela carta, sabe? Então ele sentir a perda da Tess, é ele voltar a sentir as emoções, se permitir sentir essas emoções. Essa carta, gente, ela tem um peso tão grande, porque o próprio Bill fala, assim como você, eu vi o mundo de uma forma horrível. Eu também tinha perdido uma pessoa, ele falando ali sobre a Sarah. E aqui a gente até faz um paralelo do relacionamento tanto do Bill com o Frank, quanto do Joel com a Ellie. É lógico, o Bill e o Frank era uma relação de amor, e na carta mesmo o próprio Bill cita a Tess falando muito mais da relação deles, mas a série ela faz claramente um paralelo entre o que o Bill teve, o amor que ele sentiu por esse outro homem no passado, e o que
que ele construiu com o Frank, fazendo um paralelo do que o Joel tinha com a Sarah, o amor que ele tinha pela Sarah, o amor de pai e filha, e na possibilidade de construção dessa relação ali com a Ellie. Então é muito interessante porque a gente retoma o aspecto da música que eu tinha falado, sobre um amor que não sentiu há muito, muito tempo, que é a música, inclusive, que eles ouvem ali no carro. Então, quando a gente tem a finalização da cena, assim como a relação do Bill e Frank se deu início por uma relação que não acontecia há muito tempo, aqui a gente tem uma relação totalmente construída e totalmente diferente e de entendimento de propósito do Joel e da Ellie. Lá no segundo episódio, a gente até vê a Tess falando, salve quem puder salvar. E vem muito desse momento, a gente tem um entendimento dessa frase aqui, porque era algo do Bill e do Frank. E o final do segundo episódio era para ele acreditar na causa, não necessariamente se permitir aproximar da Ellie. E aqui a gente vê a construção dessa relação. Por isso a gente também vê as regras, né? A própria cena ali do carro, né, dele falando, coloca o cinto, e aí ele colocando o cinto nela, certo? Ela não tinha o conhecimento, né? Porque ela falou, eu nunca andei de carro. E aí, mais uma vez, né, leva a gente para aquele momento dela não saber nadar. Que são duas características da Ellie que realmente, pô, imagina, a pessoa que nasceu no apocalipse já, porque a Ellie tem 14, após o apocalipse tem 20, então ela de fato não saía daquela zona de quarentena, ela não teve uma aula de natação, ela não andou com a mãe dela, com o pai dela de carro, sabe? Então é muito interessante a gente ver esses primeiros momentos também dela, então dela tendo a inocência de certos momentos e curtir a jornada, por mais que perigosa, mas também a construção dessa relação de proteção. Então, assim, esse episódio, ele traz a humanidade de volta. É aquele episódio que, beleza, a gente vai ver terrores, mas também existiu amor. Então, quando a gente tem um Frank falando, olha ao nosso redor, as pequenas coisas é o que transforma, é a forma de demonstrar o amor, a gente tem isso nesse episódio. É um episódio que tira a gente desse terror e desse peso todo dos personagens que a gente vem acompanhando nessa história dos 20 anos do pós-apocalipse. E além disso, eu acho que tem outros detalhes que são muito importantes a gente observar que esse episódio traz. O primeiro é como liga os pontos da história, né? Como eles dão um background maior pro Joel conseguir aquele carro. E também, né, o fato da Ellie ter pego ali a pistolinha pra ela. Esse é um fator bastante importante da gente ver, principalmente depois daquela cena inicial do infectado, dela matando o infectado. E tem um detalhe bem interessante aqui nesse episódio, que é a Ellie explorando a casa do Bill. Isso é algo, gente, no jogo que é muito engraçado, porque o Bill fica extremamente puto, que ela tá ali fuçando as coisas. Então foi muito legal ter esse momento, né, dela mexendo ali nas coisas. Então assim, gente, é isso. Eu não tenho palavras pra esse episódio. Eu assisti ao todo 3 vezes esse episódio já, e essas 3 vezes eu chorei. Não tem como não se emocionar, não tem como reparar os detalhes, não tem como reparar a beleza que é essa história que esse episódio traz, assim. É realmente emocionante. Eu falei que é um episódio que tira o nosso coração, mas claramente meu coração ainda tá aqui por estar sentindo tudo isso, sabe? Mas é um episódio, assim, incrível, incrível, como eles trazem as camadas, as informações importantes, como eles trazem o background não só pro carro, mas também das coisas que aconteceram, e como narrativamente eles têm construído de forma gradativa o Joel nessa jornada com a Ellie, a aceitação do Joel e a aceitação dessa relação. Por isso que a trilha sonora ela é tão potente e tão importante aqui na série. E a gente já teve a confirmação da segunda temporada. Vamos comemorar! Quem sabe, sabe. Não, mas sério, isso só comprova o sucesso da série, porque afinal de contas foi confirmado meio que logo depois da estreia do segundo episódio. Foi aí entre esse segundo e o terceiro, então muito feliz com a notícia. Sério, fortes emoções, mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam desse episódio? Teve mais algum detalhe que vocês separaram e eu acabei não falando aqui? Vamos discutir. Gente, foi mal a emoção, eu acho que é um episódio que não tinha como, é um episódio que ele realmente me tocou, por isso que eu falei, não importa quantas vezes eu assisti, é um episódio que vai me emocionar, é uma história com muita humanidade e ele tocou assim no ponto certo. Mas eu queria lembrar vocês também que semanalmente tô falando aqui dos episódios e vai ter mais um vídeo ainda fazendo comparativo. Esse vídeo vai ser interessante porque tem poucas similaridades, mas ao mesmo tempo tem detalhes que vale super a pena ressaltar que esse episódio trouxe e muito bem. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!